Número de contratos temporários denuncia precarização no magistério e necessidade de concurso público. O ataque à educação para privatizá-la e manipulá-la é o objetivo de quase todos os políticos que ocuparam nos últimos 60 anos a cadeira de governador do Palácio do Buriti, mas nenhum deles sucateou tanto a educação pública como o governador Ibanez Rocha, do MDB. Mesmo sabendo do quadro de precarização do magistério público, ele não providenciou a realização de concurso público para contratação de professores efetivos. Dados da Secretaria de Estado de Educação do DF indicam que, com quase 500 mil estudantes, a rede pública de ensino do DF conta apenas com 25.867 professores efetivos, 10.747 temporários e 7.821 servidores da assistência. Os dados revelam que o número de professores do contrato temporário já é mais de 40% em relação ao número de professores efetivos. No caso das instituições federais de ensino, a Lei nº 8.745 de 1993 limita em até 20% o número de contratos temporários em relação ao número de professores efetivos. No entendimento da diretoria colegiada do Simpro-DF, trata-se de uma legislação que pode ser usada como referência no DF. O fato é que a contratação de professores efetivos proporcional ao número de aposentadorias e outras vacâncias só ocorreu no período do governo Agnello Queiroz, do PT. Na gestão do petista, o número de contratação temporária até o fim de 2014 chegou a 17%. Da gestão de Rodrigo Hollenberg, do PSB, para cá, o sucateamento da escola pública e dos serviços públicos do DF por meio da contratação temporária aumentou significativamente. As poucas nomeações que ocorreram nesse período foram para vagas de antes das aposentadorias, mortes e demissões ocorridas a partir de 2015. Com isso, a rede pública de ensino tem enfrentado um desequilíbrio entre professores efetivos e do contrato temporário e experimentado um alto índice de precarização da mão de obra docente, há muito não registrado na história do Distrito Federal. O plano de carreiras do Magistério Público do DF prevê que a carreira pode ter até 36 mil professores efetivos. Hoje tem apenas 25 mil. Há espaço para a realização de concurso. Confira no infográfico a seguir a situação da contratação. Isso mostra que no DF já estão implantando a reforma administrativa do governo Bolsonaro, precarizando o magistério, substituindo o concurso por contratações temporárias, inclusive por profissionais que poderiam ser do quadro definitivo mediante concurso, critica Rosilene Corrêa, diretora do Simpro-DF e da CNTE. Ela diz que, diante da grave situação, a prioridade do GDF agora é realizar concurso público para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. O GDF precisa providenciar, em caráter de urgência, concurso público para professor e recompor o quadro do Magistério Público do DF, o qual precisa ter mais professores efetivos nos seus quadros dos que o que tem hoje, cobra a diretora. Para o formato atual da rede pública de ensino, até mesmo de superlotação das turmas, 22 mil professores estão em regência e, nesse caso, a precarização já corresponde a quase 50% das salas de aula. O número de professores efetivos tem caído sistematicamente por causa das acelerações de aposentadorias. Só em 2020, entre 1º de janeiro e 21 de setembro, 994 professores e 21 orientadores educacionais aposentaram. Entre 2015 e 2019, o número de aposentadorias aumentou por causa das reformas da Previdência Federal e local. Mais de 7 mil professores se aposentaram nesse período e não houve reposição do quadro de efetivos na mesma proporção de aposentadoria, mortes e demissões.
contratos temporários e a precarização da mão de obra docente. O professor do contrato temporário tem a mesma qualificação dos professores efetivos e desempenha o trabalho com a mesma qualidade e dedicação, porém tem menos direitos e uma remuneração fragilizada. A maioria deles tem o salário menor do que o do professor efetivo por causa do formato da hora-aula, criada pela Lei 4.036 de 2007, no governo José Roberto Arruda, que está vigente ainda hoje. O professor do contrato temporário tem a mesma formação acadêmica dos efetivos, mas é subcontratado com salário precarizado e reduzido pelo formato de hora-aula, sem benefícios da carreira, como abono e outros direitos, como de acompanhar os filhos em atendimentos médicos, explica Rosilene. Importante destacar que muitos professores do contrato temporário estão aprovados em concurso e aguardam apenas a nomeação. Atualmente, o GDF tem um concurso público para professor vigente, com mais de 1.000 pessoas aprovadas aguardando ser nomeadas. Enquanto não nomeia nem promove processo seletivo, a Secretaria de Educação deixa várias disciplinas sem professores efetivos, como é o caso de Matemática e Educação Física, que estão há 3 anos sem nenhum concursado. Desde 2005, o Simpro-DF tem denunciado o problema da precarização do magistério público por meio do contrato temporário. Naquele ano, o sindicato provocou o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o MPDFT, com a situação da precarização, o que gerou um termo de ajuste de conduta, um TAC, que obriga a Secretaria de Educação a ajustar esses números. Contudo, desde então, a Secretaria de Educação vem convencendo o próprio MPDFT a autorizar a contratação temporária de professores, a qual é feita num formato de hora-aula para ficar mais barato, portanto, trata-se de um esquema e de um projeto político, a precarização da carreira pública. O TAC do MPDFT foi deturpado muitas vezes pelo próprio MP e pela Secretaria de Educação nesses últimos 6 anos para atender aos interesses dos governos de plantão no GDF. Originalmente, a TAC só permitia a contratação de até 6.500 professores temporários. Se no início a contratação temporária foi um mecanismo para garantir a substituição das aposentadorias e vacâncias para concurso público por um tempo determinado, hoje a Secretaria de Educação usa para justificar a precarização da carreira magistério, superrelevando esse tipo de contrato em detrimento do concurso público. Importante destacar que entre 2005 e 2020 não houve aumento no número de estudantes na rede pública. Portanto, trata-se de precarização, afirma Cláudio Antunes, diretor do Simpro-DF. Precarização é instrumento de doutrinação e de dominação dos conservadores. Se mesmo depois da precarização do magistério público, o governador Ibanez não providenciou até agora a realização de concurso, no ritmo das discussões sobre o assunto, a tendência é a de que durante mais da metade do mandato dele, o DF pode permanecer numa situação de sucateamento e de não ter concurso público, denuncia Antunes. Na avaliação da diretoria colegiada do Simpro-DF, até agora, o governador Ibanez só foi ágil no aprofundamento da precarização, da militarização de escolas públicas, até mesmo contra o desejo de várias comunidades escolares, e em pôr em curso outros instrumentos de doutrinação conservadora e mercadológica dos grupos empresariais que estão hoje nos poderes executivo, federal e distrital. O governador Ibanez aprofundou a adoção do conservadorismo de direita e de extrema-direita na educação do Distrito Federal, iniciada pelo ex-governador Rodrigo Hollenberg, do PSB. Uma das principais formas de aprofundar esse projeto em andamento desde a gestão de 2015 é o não investimento dos recursos financeiros públicos no setor e a não realização de concurso público para a formação de um quadro de mão de obra efetivo na rede pública de ensino. Importante esclarecer
que um dos alvos privilegiados do conservadorismo de direita e da extrema-direita é a educação. O objetivo é substituir a educação democrática e para a cidadania com transmissão de conhecimento e liberdade de cátedra, que os conservadores chamam de doutrinação ideológica, pela verdadeira doutrinação ideológica, que é o monopólio da ideologia colonialista de mercado. Clique no link a seguir e acesse o artigo Educação, grande alvo da extrema-direita, do professor e sociólogo português Boaventura de Sousa Santos.